Boa noite, a paz do Senhor. Perdão pelo transtorno, tivemos alguns problemas aqui. Amém? Somos aqui da igreja Arrependei-vos. Estamos na rua Fernão Albernaz 298. E eu convido a você que está aí a louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus esta noite. Amém? Antes de orarmos, gostaria de fazer uma breve leitura em Salmos 125 até o verso 4, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aleluias. Tenha confiança no Senhor, independente do momento que está passando. Amém? Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas antes eu te convido a orar. Se esvazie de tudo. Se concentre somente no Senhor. Se concentre somente nas coisas que vêm do alto. Amém? Porque elas são eternas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, Pai, mais uma vez louvando e exaltando o seu nome, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, cada um está na sua casa, Senhor, ou no carro, ou no trabalho. Eu te peço, Pai, vá de encontro a eles, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor não habita em templos feitos pelos homens, mas sim em nós. E não importa o local que nós estejamos, o que importa é aonde o nosso coração está. E eu creio que nesta noite o nosso coração está em Ti. Eu creio que o nosso pensamento está em Ti, Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Pai, realiza, Pai, prodígios, milagres e maravilhas, Pai, no nosso meio, Pai. Nos desprenda, Senhor, tira toda a incredulidade, Pai, tudo que não provenha de Ti, Pai, porque eu sei que estamos acostumados a estar na Tua casa, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, trabalha na nossa mente, que no lugar que nós estejamos, que nós possamos Te adorar da mesma forma, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, vá de encontro, Pai, às almas necessitadas, as almas acamadas, Senhor, almas que estão passando por dificuldades neste momento. Eu te peço, Senhor, vá de encontro, Senhor, realiza a Tua grande obra, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor tem legalidade neste lugar. Eu creio que o Senhor tem legalidade no lar, no serviço de cada um que está aqui, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Agora derrama da Tua graça e da Tua unção sobre as nossas vidas. E desde já, nós te agradecemos por tudo. Amém. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Senhor,
muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Aleluias. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de chamar agora o pastor Max, que irá trazer uma palavra para o meu e o seu coração. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Confesso para os irmãos que estava com muita saudade da igreja e nos parte o coração estar na igreja e ver ela tão vazia, mas ao mesmo tempo nos alegra de saber que ela está cheia da unção de Deus, de entrar nesse lugar e sentir a presença de Deus aqui é totalmente diferente. Por mais que estamos acompanhando as lives no dia a dia, tem dias que eu confesso para os irmãos que até choro, sentindo a presença de Deus em casa. Mas na igreja é diferente. E só tenho a agradecer a Deus por ter até o momento livrado toda a minha família, né, de tudo esse acontecido. E tem uma coisa para dizer para os irmãos, que nós somos escolhidos de Deus, e os escolhidos de Deus não são afetados ou são tocados, a não ser com a permissão do nosso Deus, porque foi Ele quem nos escolheu. E o irmão Júnior tinha mandado uma mensagem para mim, para que eu viesse trazer uma palavra, e acabei confundindo os dias, não seria hoje, seria para a próxima semana. Mas aqui estou para dar uma breve saudação. E estava no banco e falei: Senhor, mudou tudo agora, não posso adiantar a pregação, aquilo que o Senhor me deu, aquilo ao qual me preparei, aquilo qual eu estudei para trazer a palavra. Eu falei: o que eu vou falar agora? E o Senhor me deu em minha mente em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre e te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me diz: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Então, me coloco na mesma posição de Jeremias, de, no meio disso tudo, não saber o que falar, né, para que os irmãos venham ficar mais tranquilo. Mas o que o Senhor manda eu dizer nessa noite é exatamente isso, que antes mesmo de nós nascermos,
o Senhor nos escolheu, Ele nos formou, para que nós pudéssemos levar a palavra dEle, para que nós possamos, mesmo nesse momento, tenho certeza que assim como eu, você também tem muitos parentes ou muito conhecido, que está em casa trancado e que está precisando ouvir uma palavra de Deus, e foi para isso que Deus nos chamou, para que nós pudéssemos levar a palavra dEle para esses que necessitam. Ele nos escolheu para isso, e para que nós possamos levar uma palavra de conforto e dizer que o Senhor só permite aquilo que estiver, aquilo que for permissão, só acontece conosco aquilo que for permissão de Deus. Ele não permite nada acontecer sem que passe por Ele. Então, mediante isso tudo, sinceramente, não estou preocupado em pegar a doença ou falecer, porque graças a Deus eu tenho certeza de que se hoje eu for acometido com uma doença de morte, eu tenho certeza que vou descansar com o Pai. Então, que todos possam ter essa certeza. E não estou dizendo que você não tem que se precaver, ou que você não tem que duvidar. Temos sim, porque a palavra de Deus diz para nós orarmos e vigiarmos, não apenas orar. Temos que vigiar sim com tudo o que está acontecendo, mas não devemos nos preocupar, porque nós somos lavados, selados e somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, sinceramente, não tenho medo de nada disso. Como ser humano, às vezes fico um pouquinho, porque sei que tenho uma família, filhos para sustentar, uma família que depende de mim. Mas, em relação ao mundo espiritual, eu tenho a tranquilidade, porque sei que se eu partir desse mundo, eu irei para um lugar melhor do que onde eu vivo hoje. E eu espero que todos os irmãos que estejam aí também tenham essa certeza, e que você toma esse chamado de Deus para a sua vida, que é levar a palavra de Deus, e não diga como Jeremias, porque ele era apenas uma criança. Muitos que estão assistindo nessa noite não são crianças, mas se colocam na mesma posição de não saber o que falar ou como falar, mas se posicione como profeta do Senhor, se posicione como um homem, uma mulher usada por Deus para levar as boas novas do Senhor, levar a palavra para aqueles que necessitam, porque nesse momento há muitos necessitando, há muitos morrendo, sem sequer ouvir a palavra de Deus, e nós somos chamados para fazer isso. Então que nós possamos nos posicionar através das lives, através do telefone, né? Não podemos ter contato direto, mas temos o telefone, o WhatsApp, que é muito usado, Instagram, Facebook. Temos várias maneiras de poder levar a palavra do Senhor Jesus àqueles que precisam. Então que nós possamos estar com essa certeza de que somos libertos, de que vamos para o céu, mesmo que aconteça o pior. Tenha certeza de uma coisa, que só aconteça aquilo que o Senhor permite em nossas vidas, e que nós somos chamados e escolhidos para fazer a obra de Deus, e eu estou aqui para fazer a obra dele, seja lá como for, aonde for. Eu tive algumas decepções de dezembro para cá, perdi 2 jovens muito queridos na minha vida, e o que eu vejo é que o inimigo está ceifando a vida dos jovens, não apenas dos idosos, não, mas de outras maneiras o inimigo tem ceifado muito as vidas dos jovens, e nós não podemos perder a oportunidade de dizer e de oferecer o amor de Cristo para esses jovens. O jovem que eu perdi no final do ano, eu tive a oportunidade de falar de Deus para ele, e graças a Deus eu consegui, e isso incomodou porque o pai dele me falou, me perguntou, o pai dele também pastor, disse: o que aconteceu com meu filho? Porque ele está interessado sobre o arrebatamento, ele tem visto o vídeo, ele tem perguntado para mim, tem lido a Bíblia, e há muito tempo eu não via meu filho fazendo isso. Eu falo: pastor, eu tive a oportunidade de falar sobre o arrebatamento para ele, e uma coisa foi muito boa, eu vi que ele temeu aquilo e se interessou pelo assunto. Infelizmente perdemos essa vida, esse jovem, mas eu tenho certeza que o que eu pude plantar no coração dele, eu consegui num breve espaço de tempo. Mas eu também tenho a certeza de que eu poderia ter feito mais, poderia ter trazido ele para a igreja, porque muitos jovens não dão ouvido para o que os pais dizem. Acha que o pai é o corretor de casa, é o que nunca dá ouvido para o que o pai ou a mãe diz. Às vezes dá ouvido para um amigo, ouvido para tantas pessoas, menos para o pai e para a mãe.
E acontecia isso na vida daqueles jovens, daquele jovem, porque eu vi muitas vezes o pai chamar, ele trabalhava comigo, e o pai ligava, vamos para a igreja comigo, e ele falava, não quero ir para a igreja. E eu tive a oportunidade e não chamei. Então isso dói um pouco em mim. Sei que falei um pouco de Cristo e que incomodei ele a respeito do arrebatamento, mas sei que eu poderia ter feito muito mais por ele. Então que nós não venhamos perder esse tempo para o inimigo, não venhamos nos acovardar, que nós possamos sim tomar isso que está acontecendo no mundo como oportunidade para levar, e não se acovardar e se colocar na posição e sim falar do amor de Cristo e dizer a verdade, que existe sim céu e existe inferno, e que se nós não tivermos um conserto com Deus, se não tivermos no caminho, nós iremos para o inferno. Eu tive essa oportunidade de falar para ele, não tive mais tempo de trazer na igreja, mas tive oportunidade essa que eu perdi, mas que nós venhamos nos encorajar diante de tudo isso, e venhamos não perder mais tempo e levar a palavra de Deus, seja lá como for, àqueles que precisam e necessitam. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria poder estar hoje mais uma vez aqui falando, exaltando o nome do Senhor. Sei que essa crise vai passar. Sei que esses momentos de dificuldade, de angústias que o povo de Deus está passando, não só os evangélicos, mas toda a nação. Estamos passando por um momento de muita turbulência financeira. Existem muitas pessoas que estão precisando de alguma forma ouvir a palavra de Deus, de alguma forma ter um contato com algum pastor, com irmãos, com obreiros. Falo isso porque esta semana ainda aconteceu, tivemos que fazer uma visita numa casa, fomos convidados e fomos levar a palavra de Deus. As pessoas estão em suas casas sem poder sair, não podem receber ninguém, mas nós podemos alcançar algumas vidas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Tem vizinhos que estão lá sozinhos, que não podem receber visitas, aglomerações, que estão precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra para alegrar os corações. E o ide de Jesus está aí, ide, fazer discípulo, fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é feita só na igreja, a obra do Senhor não deve ser feita só através das lives. Se vocês tiverem oportunidade, não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele está conosco. Cristo é bom, as pessoas precisam ouvir Deus, nem que for através de um telefonema, através de uma palavra pelo WhatsApp, mas falem de Cristo, porque não é só a situação financeira que está assolando as casas, os lares, não, é a falta de amigos, é a falta de uma palavra de conforto. Amém? Eu confesso que eu vim para falar sobre um tema, um texto, mas hoje Deus muda tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei para trazer. E eu quero ler com os irmãos em Marcos 16, que diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no princípio da semana foram ao sepulcro de manhã cedo,
ao nascer do sol, e traziam umas às outras. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Amém? Me chama a atenção a atitude dessas 3 mulheres, que elas saíram para comprar aromas para ungir a Jesus, porque o corpo está em estado de putrefação, para tirar o mau cheiro. Nicodemos, ele já havia preparado o corpo para secar as feridas, para estancar o sangue, mas o cuidado daquela mulher com aquele corpo de Jesus era grande, era que não trouxesse cheiro. Ela não queria que, elas queriam fazer algo para tirar o cheiro de putrefação. E na primeira semana, e de manhã cedo ao nascer do sol, diziam umas outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Essa foi uma das grandes preocupações. A primeira preocupação que elas tiveram é quem ia revolver a pedra, porque a pedra era grande, a pedra não era pequena, elas não conseguiriam remover. E quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra já estava revolvida e ela era grande. E entrando no capítulo 5, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Elas ficaram espantadas primeiro, porque quando elas chegaram na porta dos sepulcros, era para ter guardas ali, cuidando, olhando, como guardando o sepulcro onde estava Jesus. A outra motivo que elas ficaram espantadas, que trouxeram espantos para ela, é que a pedra já não estava mais no local. Aquela pedra grande que elas estavam preocupadas, aquela pedra já não estava mais. A segunda coisa que espantou e tirou e chamou a atenção dela, que deveria estar lá a pedra, ela estava revolvida. E a outra coisa que a espantaram foi que havia um jovem com uma roupa comprida, branca de linho, que só as pessoas que tinham homens da sociedade, que não eram pessoas comuns, usavam. O espanto delas de não ter visto os guardas na porta, elas não viram, elas viram a pedra revolvida e viram um homem no lugar onde deveria estar o corpo de Jesus. Porém esse homem disse-lhe, esse jovem que estava sentado não era nada menos do que um anjo. E ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Na verdade, o que ela quer dizer, ele que tentava silenciar o medo dela, ele tentava acalmar o medo dela, e dizendo assim: não há motivo para você ficar assustado, não há motivo para vocês ficarem espantadas, não há motivo para vocês terem medo. Não tenham medo, vocês não precisam se preocupar. O anjo tentava dizer para ele que não era motivo para medo, era motivo de triunfo, era motivo de vitória, era motivo para elas estarem alegres. Por quê? Porque Jesus já não estava mais lá. O que ficou do passado, o que Jesus passou, toda aquela fase até a crucificação, aquilo já era passado. Elas deveriam hoje entender que Jesus foi crucificado, mas que ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus era o ato mais importante de tudo que estava acontecendo. Aquelas mulheres, elas estavam
à frente de um anjo. Aquelas mulheres estavam preocupadas, que elas não sabiam o que estava acontecendo. O anjo disse para elas: fiquem tranquilas, não se preocupem, vocês não têm motivo para vocês ficarem assustadas. Não se preocupem, não se apeguem ao passado, porque Jesus, Ele ressuscitou. A circunstância da ressurreição de Cristo era a peça fundamental, era a coisa mais importante para que nós venhamos a ter a vida eterna. O passado, quando Jesus foi crucificado, foi para cumprir as promessas que haviam sido feitas no Velho Testamento. Tudo que estava para acontecer, a crucificação, a morte de Cristo, já havia um propósito, já havia um tempo determinado. E naquele dia, Jesus, Ele ressuscita. E o anjo diz: Ele não está aqui. Está aqui, este é o lugar onde o puseram. Jesus, Ele não foi, o corpo não foi levado por nenhum inimigo. O corpo não foi levado por amigos. O corpo de Jesus foi, Ele ressuscitou. Jesus ele venceu a morte. O que o anjo quis mostrar e falar para aquelas mulheres é que se acalmem, fique tranquila. Tudo que Jesus fez no passado, antes da morte dele, Ele orientou os discípulos, Ele preparou os discípulos para que fossem levar a palavra, para que os discípulos pudessem fazer o ID, falar do evangelho, pregar a toda a nação. E Jesus, naquele dia que Ele ressuscita, essas pessoas, essas 3 mulheres, elas ficam sem entender a princípio. E o anjo diz lá no capítulo 7: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Um ponto que me chama a atenção foi que o que o anjo diz, dizer ao discípulo e a Pedro, ele ressaltou a Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele havia negado a Jesus 3 dias antes. 3 dias antes de Jesus morrer, Pedro havia negado. E ele estava se sentindo já não mais um discípulo. Ele achava que Jesus, por ele ter sido negado, ele estaria sendo renegado também. E diz aqui em Lucas 19, em Lucas 12:9 diz assim: mas quem me negar diante dos homens será renegado diante de Deus. Pedro, ele tinha essa preocupação de estar sendo renegado, porque ele conhecia a palavra, ele havia negado a Cristo. O pecado de Pedro, o pecado que ele cometeu, ele achava que ele não era mais um discípulo. Ele começa a achar e se culpar de um ato que ele teve. Ele poderia estar até arrependido, e creio que ele se arrependeu do que ele fez. Porém, ele ainda parece que ele ainda não havia entendido que ele deveria se arrepender, e que o arrependimento o traria ele para perto do mestre. O anjo poderia ter falado: chame todos os discípulos. Mas não, ele diz inclusive a Pedro, especificamente Pedro, porque Pedro, ele não iria se ele não fosse mencionado, se aquelas mulheres não fossem falar: chamem a Pedro, porque ele se sentia fora. É isso que acontece com o pecado. Quando o homem peca, ele sente que Deus se afastou dele, que Jesus não tem mais nada com ele. O pecado consegue fazer com que as pessoas se afastem e se esquecem que Jesus, ele veio para o pecador, ele veio para o pobre, ele veio para o necessitado. Pedro, ele andou com Jesus, ele sabia disso. Como ele negou, como ele deixou, ele negou a Jesus. Ele achava que Jesus o havia esquecido. Ele achava que Jesus não iria, ele não fazia mais parte, ele não se considerava mais discípulo. Não era Jesus que o havia
tirado, ou discriminado, ou falado porque ele não seria. Ele mesmo sentiu. O pecado, ele traz para nós um sentimento de culpa muito grande. Todas as vezes que nós pecamos, e é com muita certeza que eu falo isso, porque nós somos pecadores. Eu não conheço ninguém que ainda não tenha pecado de uma forma ou de outra. O pecado, ele nos traz um sentimento de distanciamento de Deus. Parece que é o Espírito Santo de Deus que se afasta de nós, mas não. É o pecado, ele nos afasta de Deus, porque na nossa consciência, na nossa mente, o que nos acusa, que é a nossa consciência, nos coloca numa condição de achar que não somos dignos, de achar que não somos merecedores. Começamos a nos distanciar, e cada vez mais nos distanciamos de Deus, porque o medo, o erro começa a nos levar a outros erros. Quando a pessoa, ela peca, o Espírito Santo acusa. Se essa pessoa peca e o Espírito Santo não estiver acusando, muito cuidado, corre, alguma coisa está errada. Quando nós pecamos em pensamentos, em atitudes, em palavras, o Espírito Santo, ele nos fala na hora. Nós sentimos na nossa mente e nos nossos corações. É impossível nós pecarmos e levar uma vida normal. Sei que nosso tribunal da nossa consciência nos acuse e não fique nos martelando na mente o tempo todo. É preciso pedir perdão. É preciso que nós venhamos reconhecer que Deus é perdoador, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Precisamos reconhecer que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus vence a morte através da ressurreição, ele nos abre a porta para a vida eterna. É através da ressurreição de Cristo que nós temos a certeza da nossa vida eterna. Em João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se Jesus não ressuscita, se não existe a ressurreição, nós não teríamos a vida eterna. O plano da vida eterna teria falhado. Muitas pessoas acreditam em vários deuses, tem várias entidades, mas o único que tem um Deus que morreu e venceu a morte fomos nós. Só Jesus venceu a morte. Só Ele morreu pelos nossos pecados, nos comprou com um preço altíssimo, com preço de sangue de um Deus puro, sem pecado. Ele vence a morte. O aguilhão da morte, ele perde o seu corte naquele momento. Quando o aguilhão da morte tenta tocar na carne desfalecida de Jesus, ele se esquece que dentro daquela carcaça existia o Espírito de um Deus poderoso. Aquele Espírito não era um Espírito de um homem comum, era o Espírito de um Deus que ressuscitou, um Deus que nos leva à vida eterna através desse ato. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós não podemos ficar igual a Pedro, se sentindo culpados pelo aquilo que passou. Jesus, ele veio para nós pecadores. Ele nos tirou do monturo. Ele nos tirou de uma vida de pecado. Porque sempre que nós podemos, sempre que nós reconhecemos que Ele é Salvador, que Ele é galardoador, que Ele salva, que Ele cura e leva para o céu. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ou seja, quando nós deixamos de cometer os erros que outrora nós cometíamos, Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado para nos trazer consolo. Ele está do nosso lado para nos trazer
vitórias, para nos dar paz. Ele está do nosso lado para nos trazer alegria. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas deixou entre nós o Espírito Santo, o Consolador, que é o que tem a mesma essência, que é o que nos suporta, o que nos ajuda. É que nos momentos difíceis Ele nos dá força, Ele nos dá estrutura para nos mantermos de pé, para nos mantermos fiéis, nos mantermos firmes. É o Espírito Santo que Jesus deixa na terra quando Ele sobe ao Pai. O Espírito Santo hoje Ele pode trabalhar na minha e na tua vida. Hoje o Espírito Santo Ele pode falar aos nossos corações. É Ele que nos acusa dos nossos pecados. O que outrora a morte fazia o que queria, a morte fazia e tinha poder sobre tudo. Hoje nós temos Jesus que vence a morte, põe um fim da morte e nos dá a vida eterna, uma vida além da morte, uma vida com Ele, uma vida na eternidade. É isso que nós precisamos acreditar, é isso que nós precisamos entender. Com o evangelho que Jesus, durante os 33 anos que Ele teve na terra, que Ele pregou, nada foi mais do que ensinar os discípulos, para que esses discípulos fizessem discípulos e viessem trazer a sua palavra. Ele nos ensinou o caminho da eternidade, o caminho da salvação, o caminho do arrependimento. Era isso que Jesus ensinou durante todo o seu tempo aqui na terra. Ele ensinava através de palavras. Ele curou pessoas, cegos, paralíticos. Ele ressuscita a vida de Jairo, a filha de Jairo. Ele ressuscita o filho de Naim, ressuscita Lázaro. Jesus, Ele mostra que Ele é Deus, e é Deus até sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo. E Ele diz mais ainda: se nós cremos, nós faremos coisas maiores que Ele. O que falta talvez para nós, talvez seja a fé. Talvez falta para nós sermos discípulos realmente fiéis a Ele, conhecer Jesus mais de perto. Falta para nós termos mais intimidade com Ele através da oração, através do conhecimento da palavra. É isso que falta talvez para os evangélicos, para os crentes de hoje em dia, darmos testemunho de Deus, de Jesus, quem Ele foi, por que viveu nessa terra, o que Ele fez durante os 33 anos de vida nessa terra. Conhecer o ministério de Jesus, as maravilhas que Ele fez, transformação de água e vinho. Quantas coisas essas pessoas viram, quantos milagres eles viram Jesus. Mas Jesus morreu na cruz, porque se não tivesse ressurreição, não haveria vida eterna. A ressurreição foi um plano de Deus para comprar as nossas vidas, nos resgatar. A nossa carcaça ficará aqui. Após a morte, nosso corpo ficará na terra. Mas o nosso espírito volta a Deus, e a nossa alma para a eternidade. Se formos firmes, se nós nos permanecermos firmes, se nós nos permanecermos fiéis até o fim, se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Não nos arrepender hoje e fazer amanhã, isso não é arrependimento, isso é remorso. E tem muitas pessoas que têm remorso a semana toda. Quantas pessoas eu vejo que se arrepende hoje e faz amanhã? Não entendeu o que Jesus ensinou, não entendeu o propósito de Jesus. Ele veio para os cansados, para os aflitos, para os pobres, para os enfermos. E nós precisamos hoje, depois da ressurreição, aplicar aquilo que Jesus nos ensinou: ide e fazei discípulo. Nós precisamos fazer discípulos aonde nós moramos. Nós precisamos fazer discípulos no meio da nossa família. Nós precisamos fazer discípulos no nosso trabalho, na faculdade. Quanto crente anônimo tem, né?
dentro das igrejas. Quantos crentes que na faculdade ninguém sabe que ele é crente. No trabalho, ninguém sabe que ele segue a Cristo. Que ele tem compromisso com o céu. Que ele tem compromisso com a verdade. As pessoas vêm para a igreja, louvam, cantam, um movimento, um Pentecoste. É uma coisa linda de se ver nas igrejas, mas não tem avivamento, porque o que aviva a vida do cristão é a presença do Espírito Santo, é renovação de vida todos os dias, é alegria na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, é todos os dias a certeza que um dia o meu Redentor vive e Ele virá me buscar. É essa certeza que o cristão precisa ter, é essa certeza que o cristão precisa ter na mente todos os dias. É viver uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida avivada com Deus. E vida de avivamento não é vida de congresso, porque a igreja ela não faz avivamento. A igreja ela pode participar do avivamento, mas o avivamento quem determina é Deus e no tempo dele. Nós precisamos nos avivar sim, mas é quando nós nos aproximamos de Jesus. É quando nós damos legalidade para o Espírito Santo trabalhar em nosso ser, permitir que Ele transforme-nos de dentro para fora. Aí nós vamos ter uma vida avivada, uma vida na presença de Deus, uma vida que o Espírito Santo dirige, uma vida que o Espírito Santo conduz. É isso que nós precisamos ter. Esse momento de aflição, esse momento de pandemia desestabiliza, desestrutura. Mas eu tenho a certeza que se hoje Jesus me levar, se o coronavírus me pegar, eu sei para onde eu vou. Às vezes brinco em casa, converso com a minha filha e ela pergunta, eu falei, eu não estou preocupado com a morte, porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, eu sei como está a minha vida com Deus, eu sei o amor que eu tenho em Cristo e nas coisas do reino. Eu não subi nesse púlpito hoje para pregar isso, eu não tinha nada para falar hoje. Eu passei uma semana de angústia, de aflição, dormindo 5 horas da manhã. Não estou falando isso para me vangloriar, procurando o que fazer, o que falar. E hoje tem a noite, muda, meu coração esfria, fecha. Nada do que eu tinha feito. Falei, meu Deus, Jesus, e agora? Eu estou aqui para fazer o que Jesus pediu. A única coisa que eu pedi para Deus: sou falho, sou limitado, mas sou dependente de Ti, Senhor. Coloca a palavra nos meus lábios. Não que eu fale aquilo que eu estudei, que eu li, que eu me preparei, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Aquilo que as pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo, possa, Senhor, refletir, possa atingir corações de vidas, que possa transformar muitas vidas, que possa trazer refrigério, que possa trazer paz, que possa trazer principalmente esperança nesse momento difícil, nesse momento tão atribulado que nós vivemos. E isso não vai ficar nesses 15 dias mais. Até setembro, eu acredito que esse país vai estar um caos. Essa enfermidade vai crescer muito, e nós precisamos estar preparados. Muitas pessoas precisam da igreja, precisam dos obreiros desta igreja. E os obreiros dessa igreja não é só para fazer lives, não. Tem seu vizinho que precisa talvez de uma oração. Você não pode se aglomerar, mas você pode ir na casa de alguém fazer uma oração e trazer uma palavra de conforto, de consolo, de refrigério para alguém. Até aqui Deus tocou no meu coração em falar. Até aqui é onde Deus falou comigo. Se eu falar alguma coisa a mais, eu vou estar falando de mim, e de maneira alguma. Vamos nos preparar. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, porque Ele tinha um plano de salvação para a vida eterna. Sem a ressurreição,
não teríamos essa vida eterna. Eu quero encerrar fazendo uma oração rápida. Senhor, até aqui falei o que o Senhor colocou nos meus lábios, Pai. Deus, obrigado por essa oportunidade. Confesso que estava aflito, confesso que estava tenebroso, mas Senhor, eu saio daqui tendo a certeza que tudo o que eu falei é proveniente de Ti, Pai. Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço, visita cada família, Senhor. Cada família enlutada, Senhor, com esse problema, com essa enfermidade, com esse vírus. Deus, guarda, Senhor, a Tua igreja, Pai. Guarda, Senhor, o Teu povo debaixo das Tuas mãos, potente e poderosa, Senhor. Nos ajuda, fica conosco, nos traga, Senhor amado, esperança, nos traga fé, nos ajude, nos coloca alegria em nossos corações, Pai, para que nós possamos vencer essa barreira, para que nós possamos vencer mais essa dificuldade. Não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para as igrejas. Quantas igrejas, Senhor, quantos amigos têm me falado que estão pensando em entregar o prédio, porque não tem como pagar o aluguel do prédio. Senhor, vai visitando, Senhor, essas pessoas, vai visitando essas igrejas, vai tocando no coração das pessoas, Pai. Senhor, toma, Senhor, o Teu povo na Tua mão, toma o ministério Arrependei-vos nas Tuas mãos, Pai. Cada um, o pastor, sua família. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor a todos, muito boa noite. Nós estamos aqui com os pedidos de oração, mas antes de eu ler os pedidos de oração que estão aqui, eu gostaria de ler um versículo com os irmãos e compartilhar algo com os irmãos. Lá em Mateus 25, no versículo 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, todo mundo sabe a situação que nós estamos vivendo. É uma situação que não está fácil para ninguém. Muitas pessoas perderam os empregos, né? Para vocês terem ideia, o Brasil, se eu não me engano, acho que é o 7º país que tem mais trabalhos informais, tem mais autônomos no mundo. Então é um ranking assim que nós estamos bem elevado, bem acima. E dentro dessa situação, muitas, né, do jeito que nós estamos vivendo com o coronavírus, muitas pessoas perderam, né, a sua renda, porque recebiam, né, do dia a dia pelo seu trabalho. E o que nossa igreja está fazendo? Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 8 horas da noite, e domingo também, a partir das 6h30, nós estamos recebendo alimentos, nós estamos recebendo cestas básicas. Então você, que pode nos ajudar, como eu li na palavra do Senhor, quando você está fazendo isso, você está fazendo algo para o Senhor Jesus. Você não está fazendo simplesmente para alguma pessoa. E se você quer manifestar o seu amor nesse momento, é hora de você manifestar o seu amor pelo outro irmão. Os irmãos estão chegando até nós, nosso ministério, nós estamos ajudando, teve até irmão de outros ministérios também, o pastor acabou ajudando. Então nós gostaríamos, mesmo que você tenha pouco, traga o pouco que você tem. Se você tem 1 quilo de arroz, já nos ajuda muito. Então nós estamos aqui recebendo os alimentos de segunda a sábado, a partir das 8 horas, e também de domingo às 6h30.
Então os irmãos que puderem colaborar com a gente, nos ajuda. E também está o telefone do irmão Alexandre, nós iremos colocar aí na tela para que os irmãos vejam. Você que é aqui membro da nossa igreja, está passando por alguma necessidade, entre em contato com esse número. Nós não estamos nem sabendo as pessoas que estão entrando em contato com o pastor Alexandre. O pastor não, né? Com o Alexandre. Para que vocês tenham ideia, até somente o pastor Barbosa e o irmão Alexandre sabem as pessoas que estão, né, necessitadas, e eles estão entrando em contato e levando esse alimento para essas pessoas. Então, por favor, você que pode ajudar, nos ajude em nome de Jesus. Amém? Agora vamos para o pedido de oração. Chegou aqui para nós Juliana Zanetti. Ela está entubada há 19 dias. Nós estamos orando por essa Juliana, para que em nome de Jesus, que Deus faça um milagre sobre a vida dela. Cleito Monteiro, Luciana Amador, Maria Emília, faz 90 anos hoje, Ivanildo, infecção no sangue, Paulo Henrique, Nilda Fernandes, Nélio Dutra está com coronavírus, Rosana está na UTI, Adriana Morena, Simone está com câncer de mama, família Justin, Esther está com pneumonia. Nós cremos que somente o Senhor pode fazer esse milagre. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, entregar esses pedidos na mão de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós estamos com esse pedido de oração, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que só o Senhor pode fazer tal coisa. Só o Senhor pode entrar com o seu milagre. Então nós te pedimos que no nome santo do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor alcance essas vidas. Todas essas vidas, Pai, dessas pessoas que estão enfermas, ou pessoas que estão com medo, desesperadas neste momento. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar com o seu toque. Aquele toque personalizado que só o Espírito Santo do Senhor pode fazer, Pai. Porque nós cremos que o Senhor faz o milagre no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã estaremos aqui a partir das 8 horas da noite com mais um culto, engrandecendo, louvando e trazendo uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Você que nos acompanhou até agora, eu gostaria de agradecer a vocês. Que Deus os abençoe. Boa sexta-feira, né? Boa fim de sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser.